A TV Sul 21 retoma a série especial pré-eleições 2012. Para conversar hoje, a gente convidou o pré-candidato pelo PSTU, senhor Érico Correia. Olá, seja bem-vindo. Olá, Raquel, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, em primeiro lugar, quero agradecer o espaço, né? Nós estamos ansiosos por poder falar com as pessoas, então quero saudar a iniciativa de vocês. Tá certo. A gente ainda aguarda, estamos fazendo essa série ouvindo todos os pré-candidatos às eleições em Porto Alegre e aguardamos aí também a disponibilidade dos outros pré-candidatos que ainda não conversaram conosco. Então vamos falar de estratégia. Qual é a estratégia do PSTU para disputar a Prefeitura de Porto Alegre esse ano? Bem, quero inicialmente dizer que nós, na realidade, constituímos uma frente política, agora com vistas às eleições, entre a organização que eu milito, a Construção Socialista, que era uma corrente interna ao PSOL, tá? E o PSTU. Nós constituímos essa frente, que tem o meu nome como pré-candidato e traz também nomes, né, já mais conhecidos da população de Porto Alegre, como da companheira Vera Guasso, do companheiro Júlio Flores, que vão concorrer ao Legislativo. E dessa forma, nós, nesta composição, estamos dispostos a fazer o debate e ocupar um espaço de esquerda. Um espaço de esquerda que Porto Alegre tem, né, na sua história. Porto Alegre elegeu um prefeito de esquerda em 1988, né, e eu lembro bem porque participei daquela campanha sem nenhum financiamento privado, né. A eleição do Olívio Dutra em 88, aliás, fez a encampação das empresas de ônibus e pena que não deram sequência a essa política, né? Mas Porto Alegre tem um espaço e nós achamos que ele deva ser ocupado. De resto, ninguém está ocupando esse espaço hoje, né? O que nós vemos é uma mesmice na política. Os partidos ou fazem alianças a nível federal ou fazem alianças a nível estadual, no município, nos municípios, então se confunde muito. E nós queremos resgatar a palavra socialismo, que é uma palavra que só usam para dia de festa, né? Na realidade, fazem os governos que têm um viés cada vez mais de cumprir as leis burguesas, deixando de lado as necessidades do povo. Então esse é o papel, esse é o nosso espaço que nós queremos ocupar. O PSTU não cogita, então, fazer uma política de alianças, pensando em talvez na proporcional conseguir uma cadeira que ainda não tem no Estado, né? Bom, a questão da política de alianças, nós obviamente defendemos, e aqui eu trouxe para ti o nosso manifesto. Nós já lançamos em 30 de setembro o manifesto com toda a nossa linha política, até porque somos pequeninhos, né? Então os pequenos têm que começar a caminhar antes e nós estamos fazendo isso. Mas a política de alianças, nós fizemos um chamado ao PCB e ao PSOL para constituir uma frente de esquerda. Mas nós temos algumas condições para isso. A principal delas é a política de alianças e também a questão do financiamento de campanha. Por isso nós dissemos que o fundamental para nós na política é a questão da independência de classe. Então nós não vamos fazer nenhum tipo de aliança e não vamos fazer política financiados por patrões, por empresários, por banqueiros, por multinacionais, porque isso a gente sabe no que vira, né? Bom, é um velho ditado que a gente usa muito aí na política, é que quem contrato conjunto é que escolhe a música, né? Então, se eles financiam os políticos, são eles que mandam. E nós temos isso como condição principal. E, obviamente, o pessoal não aceitou, até porque o pessoal do Rio Grande do Sul foi quem iniciou essa prática no PSOL a nível nacional, né? Tanto na política de alianças quanto na questão do financiamento, vide o histórico, o episódio Gerdau. Então, dessa forma, inviabiliza uma aliança. Nós lamentamos, sim, achamos que a esquerda tinha que estar unida, né? Mas nós vamos tentar ocupar esse espaço entre a CS e o PSTU. Como é que vai ser a plataforma eleitoral aí, de campanha do PSTU? Qual é a avaliação que o partido faz, complementando já, da atual administração de Porto Alegre? Como eu te falei antes, nós achamos que as administrações, elas todas têm as mesmas características. São governos que se elegem fazendo discurso para os trabalhadores, mas que acabam governando para cumprir seus compromissos com aqueles que financiam as suas campanhas. Então, eu acho que a gente tem feito debate e a população de Porto Alegre tem sentido isso. Eu acho que tem alguns episódios que devem ser definidores do debate político, né? Tem uma questão, os governos estão se elegendo fazendo discurso de que não existe mais luta de classe.
de que agora dá para harmonizar ricos e pobres. Acho que quero chamar aqui o episódio do Pinheirinho, que aconteceu ontem em São Paulo e hoje, onde a população que mora numa ocupação já há mais de 10 anos, lá em São José dos Campos, resistiu e obrigou o governo e a justiça a recuar de uma desocupação que iria causar até mortes lá. Então a luta de classe está muito evidente. Nós temos aqui alguns episódios, vou chamar a atenção, para a luta dos educadores contra o governo Tarso, na questão das mentiras do piso salarial nacional, na questão da reforma do ensino médio, a luta que a própria juventude, os próprios estudantes entraram, a questão dos municipários de Porto Alegre, a jornada das 6 horas. Então tem muita luta e nós achamos que a nossa candidatura tem que estar colada nessas lutas, porque essa é a nossa origem e essa é a nossa vocação, colado nessas lutas, fazendo o debate com a população do que realmente é necessário para essa cidade. E aí nós vamos entrar nessa questão das obras, dos grandes eventos, onde são destinados milhões e milhões e milhões do dinheiro público para financiar os ricos, enquanto a população continua com carências enormes. E aí eu vou repetir aqui um velho chavão, mas nós queremos que esse debate da saúde, ele tome um outro vulto, porque é inadmissível que numa cidade como Porto Alegre, com a população que tem, com a história que tem, as pessoas continuem morrendo esperando vaga, a diminuição dos leitos hospitalares e a questão do transporte coletivo dessa cidade, que agora estão comemorando o metrô, que na realidade não é investimento público, é dinheiro público que vai para ser explorado depois por alguma empresa, então é a famosa PPP, sim, mas que na realidade as pessoas continuam, desculpe o termo, amontoadas dentro dos ônibus. Sim, esse vai ser então, na verdade, a atuação do PSTU nessa eleição, vai ser de cobrança mesmo e a pauta reivindicatória. De oposição aos governos, de denúncia aos governos e de oposição, porque eles estão todos juntos. Em alguma esfera eles estão juntos. Aí eles brigam aqui, mas no nível federal eles estão aliados, no nível estadual eles estão aliados. Eu chamo a atenção, por exemplo, para a greve da educação aqui no nosso estado, que foi recente. Todos os partidos, de todas as alianças, ninguém foi apoiar essa greve. Os únicos que foram apoiar a greve fomos nós. Os outros todos estavam quietos, porque em algum lugar eles estão numa aliança, e a aliança é só para ocupar espaço. O senhor acredita que vai ter a possibilidade de Porto Alegre conseguir cumprir o cronograma de obras preparando para a Copa do Mundo de 2014 e deixar um bom legado para a cidade? Porque isso certamente estará presente nos debates eleitorais. Eu acho muito importante a gente falar da Copa. Nós vamos fazer no debate político uma afirmação contundente de que nós somos contra o uso de recursos públicos para financiar obras da Copa e grandes eventos mundiais, onde a população, e aqui quero chamar o exemplo do que aconteceu na África do Sul, onde a população sofre um verdadeiro apartheid social. Eu lembro também do episódio da Eco 92, lembra disso? Onde a população pobre foi arrancada do centro do Rio de Janeiro, simplesmente escondida. Então é isso que eles fazem. As grandes obras, os grandes eventos, mas as necessidades básicas da população eles não atendem. Eu volto a insistir na questão da saúde, na questão do transporte e tantas outras coisas, a moradia principalmente. E assim, sobre essa questão da Copa do Mundo, é fundamental a gente fazer o debate do que está acontecendo com as remoções. As pessoas estão sendo retiradas das suas casas, dos locais onde moram e sendo jogadas. Eles usam agora a Restinga, não sei se você sabe, a Restinga começa aqui na Juca Batista e vai até lá depois do Lami, tudo é Restinga, porque eles dizem que as pessoas estão indo morar na Restinga. Locais onde não tem nenhuma infraestrutura, que não tem escola, que não tem posto de saúde, transporte ridículo, e as pessoas estão sendo jogadas lá, removidas dos locais onde moram. Isso aconteceu no Morro Santa Teresa, foi toda uma luta que nós estávamos lá, e aliás eu quero resgatar aqui a nossa história, porque nós estamos nas lutas da população de Porto Alegre, desse estado, ao longo dos últimos 20 anos, no mínimo. Tá certo. Senhor Corrêa, muito obrigado por ter aceitado e vir conversar com a TV Sul 21 e já dar a linha aí de como é que vai ser essa disputa eleitoral. Quero só encerrar, porque o nosso estilo é muito veemente, porque nós nos indignamos realmente com a condição de vida do povo. Eu quero só fazer aqui, encerrar dizendo uma coisa. O Brasil destina metade de tudo que arrecada para sustentar o sistema financeiro.
E dessa forma é inadmissível que o nosso povo viva em condições tão difíceis, que as pessoas tenham salários tão baixos. E quero só dar um exemplo. Um operário especializado na cidade de São Paulo, na década de 80, ganhava o que equivale hoje a R$ 2.400. Esse mesmo operário hoje ganha R$ 1.200. Isso significa o quê? Que a distribuição de renda, a diminuição do desemprego e o Bolsa Família, eles realmente existem. Mas sabe de onde saiu esse dinheiro? Dos trabalhadores. Os ricos não perderam nada, ao contrário, continuam cada vez mais ricos. Então, uma palavra de otimismo, nós vamos fazer uma campanha bonita, para cima e vinculada às lutas. Isso é fundamental. Muito obrigado. E a TV Sub-21 volta em breve com mais pré-eleições 2012.